Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Forecast. Eu sou o Júnior Dias. Eu sou o André Ramos. E hoje nós vamos falar sobre mercado financeiro, desmistificando todo o mercado financeiro, com uma convidada super especial, Juliana Miranda, economista e sócia da Aquavero Investimentos. Tudo bom, Juliana? Boa noite, gente. Muito obrigada por estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Show de bola. Antes da gente começar, o André tem um recadinho para todos os nossos ouvintes. Gente, eu queria dizer para os nossos ouvintes, nossos milhões de ouvintes, ainda não, né? Daqui em breve. Tá chegando. Que nosso podcast já está em todas as principais plataformas. Nós estamos no Spotify, no Deezer, na plataforma da Apple e na do Google Podcast também. Nós temos nosso canal no Instagram, é o Forecast CE. E hoje nós criamos um canal no Telegram para a gente estar sempre atualizando dos episódios, passando insights, passando notícias relacionadas ao tema do nosso podcast e principalmente para ouvir feedback de vocês, dicas de convidados, de assuntos. Isso é muito importante para a gente ter esse contato, né? A gente está dando esse passo aqui para poder realmente ter mais informações, ter mais informações de vocês, ter mais retorno. E sigam a gente lá, compartilhem os episódios que você acha interessante, mande para quem você acha que precisa dar uma ouvida aí no tema, entendeu? E contamos com todos. O nosso link do Telegram tá lá no Instagram, né? E aí, por favor, entre e nos dê um feedback, porque com feedback a gente vai conseguir melhorar cada vez mais os nossos episódios. Bom, tudo bom, Ju? Vamos começar. Ju, eu queria que você falasse um pouquinho de você, um pouquinho da tua empresa, como foi que você chegou até aqui. E esse é o momento agora de te ouvir. Quero só ouvir agora. Nosso convidado. Então vamos lá, né? Juliana Miranda, né? Quem é Juliana Miranda? Juliana Miranda, eu sou formada em economia, né? Tenho pós-graduação também em finanças. E desde criança eu gosto de números. Sempre gostei de números. Sou aquela que brincava do banco imobiliário, do mercantil, era sempre a Caixa. Então, eu sempre gostei de números, né? Já estava certa que queria isso para a minha vida. E aí, após minha formação em economia, eu logo entrei no primeiro banco, que foi o antigo Banco Real. Eles fizeram uma seleção lá na própria faculdade. E eu entrei diretamente já na área comercial, nunca nem passei por caixa, isso me frustra de uma certa forma, porque era o que eu sempre brincava, era do caixa. Mas já entrei na área comercial e durante 15 anos fui desse mercado, né? Então, assim, fui sempre do segmento bancário, saí depois do Banco Real, Santander, por último eu passei pelo Itaú Personalité e sempre gostando muito da área de investimentos. Então, mesmo o banco não exigindo, eu procurava sempre estar tirando as certificações, estar sempre atenta, né, às novidades, que o mercado é muito cíclico. E aí, quando foi em 2018, eu despertei para esse mundo, né? Foi quando começou a ficar mais nítido, aí ficar mais representado a questão das corretoras, né? Esse novo mundo disruptivo, né? De não só banco. Uhum. E eu me atentei para isso e vi que realmente era esse mercado que eu queria estar inserida, me especializar nessa área mais de investimento. E em 2019, eu e mais duas sócias, né, que são minhas parceiras, também tem bastante tempo de mercado, que é a Carla Aguiar e a Erika Arruda, nós nos juntamos, fizemos um breve, falando um pouco da nossa vida e tudo que a gente queria, né, aqui para o mercado, e começamos a falar com alguns escritórios de investimentos, para trazer uma operação aqui para Fortaleza, já com uma robustez, né, que pudesse entregar algo diferente para os nossos clientes de banco, que a gente tinha há muitos anos. E foi daí que a gente trouxe em 2019, em novembro de 2019, a Aqua, né, ainda. Em 2020, final de 2020, a Aqua ela fundiu com outro escritório, que é a Vero, que era um escritório de São Paulo, e por isso hoje o nome Aquavero Investimentos, né? E desde então, fizemos agora 2 anos, estamos muito bem, muito felizes com a decisão que a gente tomou. Começamos com 3 sócios, hoje nós já estamos em 8 pessoas no escritório. Então, a gente vem crescendo realmente, a gente está conseguindo entregar o que a gente queria, que é o nosso cliente saber mais sobre o mercado, a gente oferecer produtos diferenciados do que o alcance que ele tem somente no banco. A gente acha que ainda é um mercado que tem muito a crescer, porque a gente ainda tem um público aqui, principalmente no Nordeste, muito conservador, muito bancarizado.
mercado, né, que cresceu investindo, vendo que somente tinha bancos. Então, hoje, todo esse mercado de corretoras, escritórios de investimentos, ainda é muito novo, né, para a maioria dos investidores ou para os potenciais investidores. Então, a gente tem esse trabalho educacional de fazer o cliente entender o que é que ele está fazendo, onde que ele está aplicando. E esse é o nosso trabalho hoje lá. A gente quer crescer pelo Nordeste inteiro, não só aqui em Fortaleza, mas a gente viu que a gente tomou a decisão certa e estamos fazendo um trabalho seguindo o que a gente queria desde o início. Que massa. Só uma pergunta, são todas mulheres? Não, dos 8, 3 são homens, mas 3 a maioria é mulher. Só um parêntese que eu esqueci de falar no começo. A Ju é a nossa primeira convidada mulher. E a gente até outra conversa que a gente teve nos bastidores, eu fiquei muito feliz assim, de ver essa representatividade feminina no âmbito de investimento. Isso é muito incomum ainda, né? Inclusive, ela disse que no núcleo da Aquavero nacional são poucas, né? São poucos os... Quando nós entramos em 2019, o primeiro evento da empresa, né, da firma que a gente foi, a gente se assustou, porque a gente contava no dedo das mãos o quanto de mulheres que tinha, né? E nós saímos de uma vez só, de uma agência, com uma carreira toda deixada para trás. A gente não foi demitida, tá, gente? A gente pediu demissão. Então, assim, para quem é CLT sabe o que é que a gente deixou para trás. Então, apostando, acreditando no projeto e acreditando na gente também, que a gente sabia que a gente era possível. E hoje a gente já viu que isso mudou, né? Assim, hoje a gente vai para a empresa para a festa da firma, a gente já vê que realmente já tem mais mulheres, né? Então, a gente traz isso até que nós somos pioneiras nessa questão de sair de banco, sair do CLT para empreender, né? Assim, depois da gente, outras pessoas que a gente conhece fizeram esse movimento, mas a gente foi muito disruptiva realmente nesse movimento que a gente fez. Não foi fácil, como para todo empreendedor, a gente foi montar um escritório de investimentos, mas foi um empreendimento. Sim. Então a gente sabe que para todo empreendedor o início é difícil, mas a gente não se arrepende quando a gente vê que a gente está fazendo a mudança nas pessoas, né? Não só foi o nosso negócio que está crescendo, mas a gente vê a mudança no modo de investir dos nossos clientes. A gente percebe que a gente consegue entregar uma construção de patrimônio, uma assessoria muito melhor do que a gente dava nos bancos, né? Quando nós estávamos em banco. E é isso que nos deixa felizes e contentes com a decisão que a gente tomou. Massa demais. Ju, como é que funciona, assim, para tu explicar para os nossos ouvintes o papel de atuação de um agente autônomo? Porque, assim, historicamente, eu sempre perguntava para as pessoas, há muito tempo eu leio sobre investimentos, e se você chegar para qualquer pessoa, quem é a figura que aquela pessoa vai perguntar sobre investimentos? É o gerente do banco, né? É isso. E o gerente do banco, acredito eu, dificilmente vai sugerir para você uma melhor aplicação para a sua renda. Ele vai sugerir a melhor aplicação para o chefe dele, para a meta que o banco tem. Então, assim, eu sempre tive um pé atrás quanto a isso, né? Então, assim, hoje, logicamente, a empresa de vocês, o agente autônomo de vocês deve seguir, com certeza, deve seguir por outro caminho, né? E aí, como que funciona o papel do agente autônomo, assim, direitos, deveres, né? Para o pessoal entender. Ótimo, até para as pessoas entenderem uma linguagem mais fácil, né? Assim, hoje, tanto as instituições financeiras como as corretoras, as distribuidoras de valores imobiliários, nós sofremos fiscalização, né? Existem órgãos reguladores, né, que a gente precisa cumprir leis e regras e normas, né, para a gente estar trabalhando com o ativo que a gente trabalha. Então, assim, no banco, o gerente, ele tem que também, certo? Seguir certas normas, códigos de éticas, né? De instituições que são ligadas diretamente ao Bacen. O agente autônomo, primeiramente, para você se tornar agente autônomo, você precisa de uma certificação que você tira através da Ancor, né? E que essa Ancor, essa instituição, ela está totalmente atrelada à CVM. Então, o agente autônomo, tanto ele obedece às regras, normas da CVM, como também do Banco Central, né? Então, assim, a gente é bem fiscalizado. Existe um código de ética, um código de conduta, que quem quiser, tiver curiosidade, tem até no site da Ancor, você pode ver. E nessa certificação que você tira, grande parte da matéria que você precisa estudar é esse código de conduta, para você saber realmente o que é
quais são os direitos e deveres, o que é vedado, quais são suas atividades principais. Então, hoje, são 3 atividades principais do agente autônomo, né? Ele vai prospectar clientes, vai captar clientes para aquela instituição a qual ele está ligado, ele vai recepcionar e fazer as ordens, registrar as ordens, né, na ferramenta, no canal que ele utiliza, e ele precisa prestar informações sobre os produtos que ele está oferecendo, né, e serviços que é prestado pela instituição a qual ele é integrante, né? Então, essa hoje é a principal atividade do agente autônomo. E, assim, é vedado, principalmente, ele não pode estar ligado a mais de uma instituição. Então, por exemplo, hoje eu escolho trabalhar, né, nossa plataforma que a gente usa é o BTG. Eu não posso estar ao mesmo tempo ligada no BTG, na XP, na Genial. Tem um compliance, né? Isso é norma, isso é lei, isso é regra. Entendi. Eu preciso estar ligada somente a um. Isso futuramente, né, assim, pode até mudar, mas hoje funciona dessa forma. Então, eu não posso ser representante de um cliente meu, por exemplo, procuradora de um cliente meu. Eu não posso receber uma remuneração apartada ou à parte do cliente por algum serviço que eu vá fazer para ele por fora. Tipo um bônus, não pode? Não posso, né? Entendi. Não posso. Essa remuneração... Isso é comum, Ju? Não, isso é vedado. Não, pelo digo AI. assim, é comum que as pessoas, tipo, ganhei muito, vou te dar aqui uma parte por fora, ou então vem por fora. Oferece. Todo mercado tem de tudo, né? É. Isso não acontece só na parte de assessoria de investimentos, né? Pode acontecer em qualquer, mas é vedado isso, ele não pode, né? Ele vai estar infringindo e tem toda a questão também das penalidades, tá? Tem multa que ele pode sofrer, tem ele ser excluído, né? Ele perder o selo dele de agente autônomo. Então, tem as multas e as penalidades também. Esse processo de diligência, ele ocorre periodicamente, tipo de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, ou ele é uma vez ao ano? A certificação, Sim. você fala? Não, a cada você precisa renovar. Mas não é a cada 6 meses, não. A cada 5 anos você 5 precisa anos. renovar. Só que hoje também ela já está colocando... Você pode renovar através de cursos que você vai fazendo, você vai adquirindo pontos e tal, que você vai te ajudando nessa renovação. Mas, em tese é isso, é uma função que ela hoje é muito fiscalizada. Existe realmente penalidades e nós somos muito fiscalizados pela CVM em relação ao que a gente presta de serviço, né? Se a gente está seguindo ali direitinho o perfil, se a gente está recomendando o que é certo para o cliente. É muito isso sério, tudo é visto. você tá assim, trabalhando com dinheiro, com o sonho das pessoas, né? Então Sim. é uma coisa que eu acho que teria que ser assim mesmo, né? Porque realmente você não pode brincar, você tem que ter um nível de fiscalização e seriedade muito grande, né? E eu acho que essa segurança acaba sendo pra gente, agente autônomo também, né? Porque, assim, às vezes a gente pode até fazer algo na inocência, né? Assim, o cliente me ofereceu aqui... não seria, eu não estaria infligindo ou fazendo algo que estava afetando o meu princípio, mas para a função que eu faço, eu estou agindo, né? Então, assim, estou quebrando ali uma regra. Então, eu acho que esse tipo de conduta, de a gente obedecer um código de ética, para a gente também, agente autônomo, é uma segurança. Ju, eu queria te perguntar assim, como você está inserido dentro desse mercado no dia a dia? Você acha que hoje o país, as pessoas hoje no Brasil, elas penam ainda muito com relação à educação financeira? Você vê assim, as pessoas ainda muito despreparadas. Hoje a gente tem um rol de informações muito grande. Hoje você consegue fazer uma pesquisa rápida, ver quais são a cotação agora de uma ação, você consegue ver... Inclusive eu estava até, só um parênteses, conversando com o André a respeito das RIs, dos sites de RIs das empresas que estão em bolsa, né? Ali você consegue ver todos os balanços, mas você ainda sente falta de uma preparação, de uma base para quem chega primeiro a priori assim, no mercado? Muito, gente. Assim, o que eu vejo quando a gente fez esse movimento, uma das coisas que eu falei para as minhas sócias é que eu queria ir muito nessa veia da educação financeira, né? Assim, eu, Juliana, também dou aula através de um instituto que para tirar essas certificações, que não só a Ancor, quem trabalha também em banco hoje precisa ter algumas certificações. Então, assim, eu dou aula para tirar essas certificações através de um instituto aqui. E eu vejo a necessidade, realmente, das pessoas
não terem só informação, mas terem a informação correta. Mas ter a informação adequada para ela, né? Ter a informação conforme o seu perfil, conforme o que você tem de horizonte de investimento, que isso varia de pessoa para pessoa. A gente estava até conversando antes da gente começar aqui, quando a gente vai tomar uma decisão dos nossos investimentos, a gente não age 100% de forma racional. Então, a gente tem a parte também dos nossos viés comportamentais. Sim. Então, hoje, se eu não tenho essa educação financeira de berço, né, se eu não aprendi ali desde criança, quando eu viro um adulto, quando eu viro uma pessoa economicamente ativa, parte das minhas decisões, eu vou olhar as informações que eu tenho hoje em mãos, mas parte delas eu vou sofrer o que o meu pai fez no passado, o que um tio meu investiu, né? Uhum. Porque eu não tenho essa formação, eu não fiz essa formação minha desde cedo, eu não criei um hábito desde cedo, eu não criei os meus próprios viés, né? Sim. Então eu vou no que aconteceu historicamente com a minha família, ou eu passei por algo ali, comprei uma ação há 20 anos atrás, caiu, como foi naquela época que se foi autorizado você usar o seu FGTS, parte dele, para comprar ações de Petrobras e Vale. Então, assim, eu tenho muitos clientes hoje que há 20 anos fizeram isso, mas até hoje ele acredita que se comprar Petro ou Vale, o dinheiro dele vai cair, vai perder. Porque o momento que ele entrou, realmente foi num momento muito de alta. As empresas já passaram por vários ciclos econômicos diferentes. São empresas que, em parte, têm uma influência política, né? Então, assim, hoje não está tomando a decisão só de forma racional, só baseado nas informações que você tem fundamentalistas daquela empresa, que é você olhar o caixa da empresa, você olhar se é uma empresa que dá lucro ou não, qual é a atividade que ela está inserida, e também a parte de análise técnica. Qual foi o histórico dessa ação, né? Em que momento ela caiu, em que momento ela subiu, quanto ela me paga de dividendos. Então, são dois tipos de análise diferentes que vai te ajudar a tomar as decisões racional, mas existem os viés comportamentais. Então, quanto mais cedo você insere a educação financeira na sua vida, menos você vai ter esses viés e mais você vai agir de forma racional. Eu acredito também que passa muito por ir num caminho contra o que a gente vê hoje. Hoje a gente vê as pessoas de comportamentos cada vez mais imediatistas. Então, assim, antes de investir, tem o poupar. E se você não começa a ganhar dinheiro com investimentos daqui a uma semana, um mês, não, é uma coisa é um trabalho de formiguinha, tá entendendo? Então, assim, as pessoas têm que ter muita paciência, né? É um trabalho de muita paciência, né? Então, assim, logicamente que não tem pessoas que têm montantes, valores grandes para você já aportar no investimento, que aí é outra situação, mas a grande massa da população que vive no nosso país, que está ali na classe média, ou até mesmo de classe inferior, que quer pensar assim, acho que tem que quebrar um pouco também esse viés de tirar o imediatismo, né? Não, cara, eu preciso ter um hábito, preciso ter uma constância em aportes ali, em fazer uma reserva de emergência, né, para começar. Outra dica, assim, que eu também falo, muita gente às vezes vem para mim, cliente, Juliana, e aplicar em opções. Então, assim, gente, você ainda nem se alfabetizou, né? Tipo assim, você ainda nem, às vezes, não sabe nem o que é o impacto de uma alta de juros, o que é o impacto de um aumento de um IPCA. Aí você já está querendo ir para opções. Tu não acha que é porque eu vi um influencer desse de Instagram falando? Mas ser, né? A questão do viés comportamental. Ele não está usando ali só o racional. Ele está usando ali as influências, alguém Exatamente. Que falou, ou ele viu uma pessoa ganhar em algum momento muito dinheiro com isso, aí ele acha que ele também pode ganhar. Isso tudo são viés comportamentais, né? Então, ele não está sendo racional na tomada de decisão dele. Então, muitas vezes, as pessoas se frustram e tudo, porque vão querer apostar em mercados ou em coisas de momento. É a questão do efeito manada. Tá todo mundo aqui fazendo, eu vou entrar nessa, que eu não vou ficar de fora. Mesmo sem você nem conhecer, mesmo sem você nem estudar, entendeu? E outra coisa também, essa questão do irracional, ele serve para tudo na vida. Por exemplo, o cara que tentou aprender a primeira vez surfar, tomou um caldo muito grande, ele se frustrou com aquilo, ele nunca mais quer entrar no mar com uma prancha. Imagina para a área de investimentos, que é onde dói mais, que você vai perder, você está botando o seu na reta, você vai perder dinheiro, caso você erre.
Então, realmente, se você não for ponderar a máxima do emocional versus o racional, você só vai tomar prejuízo, assim. Vai tomar decisões conforme o vizinho te contou, o cara que já ganhou dinheiro, já saiu da operação, já teve o lucro dele. Quando você entra, já é tarde demais. Você tá ali só para tomar um prejuízo. Interessante, mas eu vejo que nunca é só um ou só o outro, né? É buscar um equilíbrio, né? Porque um determinado momento, com certeza, por mais que 90% você seja racional naquele ponto, mas você vai ter o emocional de 10% ali. Nunca tem como zerar totalmente, né? Claro que nós somos seres humanos, nós temos um cérebro que pensa, né? E que age muitas vezes também de forma irracional. Mas você pode diminuir isso, né? O cara da prancha, ele podia ter olhado a maré, ele poderia ter visto qual era a prancha mais adequada para ele, né? Então, assim, ele poderia ir agido de forma mais racional do que só, hoje eu vou surfar, tô na vontade e vou, né? Então, isso é o agir de forma irracional. E Ju, isso é o papel de vocês, né? É o papel de trazer essa racionalidade para o cara que está querendo ganhar com o investimento, né? Acredito que vocês entram nesse jogo, nesse papel, como as pessoas que direcionam, dão a razão ao investimento, né? Direcionam quais são os melhores caminhos, né? Que eu acho que isso é o principal vetor. E me tira uma dúvida, quais são as principais perguntas que eles já chegam assim para vocês? Já chega querendo opções, eu quero Bitcoin porque tá falando, eu quero isso aqui, eu quero aquilo. O que é que geralmente te chega? A pergunta mais clássica, né, de todo mundo é: Juliano, o que é que tá dando de melhor? Hoje, meu Deus do céu. Essa é a pergunta clássica. Se a gente fosse enumerar o que é que você mais é a pergunta mais clássica, né? E assim, investimento é uma coisa personalizada. O que é de melhor para mim hoje pode ser o pior para você, né? O que é pior para você hoje pode ser o melhor para mim e vice-versa, né? Então, não existe isso. É personalizado, né? A gente, para você investir, primeiro a gente vai fazer lá umas perguntinhas na entrevista, quando a gente conversa, qual o seu perfil, né? Então, hoje nós temos clientes de perfil conservador, moderado ou agressivo, arrojado, né? O conservador é aquele que quer o dinheiro, posso até ganhar menos, mas eu quero ver sempre minha carteira ali evoluindo, né? O moderado já aceita algum tipo de oscilação para ter ali naquela parcela um ganho maior no médio e longo prazo. E o arrojado agressivo tem um horizonte de investimento bem maior, ele pode sofrer oscilações buscando remunerações no futuro maior. Então, primeira coisa que a gente tem que olhar é isso. Segunda, o teu horizonte, né? Então, assim, pessoas, por exemplo, eu pego muito, assim, cliente já mais idoso, de 70 anos e tal, que vai num banco receber um dinheiro, vai aplicar, aí que recomendam um investimento de longo prazo, ou um investimento que oscila. Você não está mais na fase de poupar, você já está na fase de gastar. Então, ali, você precisa preservar mais o seu patrimônio do que pensar em ganhar dinheiro, né? Então, o horizonte de investimento influencia muito também na questão das recomendações, né? Na carteira que a gente faz. Então, é muito personalizado, não tem isso do melhor. E também a questão, o momento, né? O momento econômico. O mercado é cíclico. Então, hoje, o melhor talvez seja sendo um pós-fixado, trabalhar em ativos atrelados à inflação. Daqui 1 ano, 2 anos, eu posso estar falando outra coisa totalmente diferente, porque o mercado é cíclico, as taxas mudaram, a nossa Selic voltou a cair, e aí já temos que fazer outros movimentos na carteira para se adequar. Então, o papel de você ter um assessor, uma assessoria, é justamente isso, a gente ficar vendo esse mercado ser cíclico, essas mudanças, né? Te orientar o que é que está adequado para o teu perfil, trazer a pessoa mais para o racional, dizer, olha, eu sei que você quer trabalhar com isso, mas vamos aqui colocar 3,5%, 5% da carteira, vamos colocar tudo, porque esse produto vai oscilar, né? Então, o nosso papel principal é esse, mas a clássica é essa, o que é que está rendendo de melhor hoje. Não, e assim, como a gente conversou, a gente teve uma reunião no escritório da Juliana, inclusive, sensacional, né, Juliana? Inclusive, se foi puderem... uma belíssima escolha. Se vocês um dia tiverem a oportunidade, vão... Aquelas varandas, a mulher tem 2 varandas, uma nascente e uma poente, sensacionais. E ela nos disse que, às vezes, você sugere, mas mesmo assim, a pessoa, não, mas mesmo assim eu vou investir. E tudo bem, né? Você dá um caminho, dá um direcionamento,
relacionamento e mesmo assim a pessoa tem total... Sim, porque a vontade do cliente é a que prevalece, né? Assim, o recurso é dele, né? Ele que realmente gastou ali grande parte da vida dele juntando. Então, assim, o nosso papel aqui, a gente não faz nada, é uma das questões de conduta. Interessante. Eu não faço nada sem a aprovação do cliente, né? Existe um modo de assessoria, que são carteiras administradas ou através de fundos exclusivos, que aí o assessor ele tem uma autonomia para autorizar antecipadamente pelo cliente de fazer certas movimentações. Mas no caso aí, o assessor, ele não faz nada sem a autorização do cliente, né? A gente faz as recomendações, faz a carteira, mas o cliente precisa aprovar tudo. Então a decisão dele no final, que prevalece. Quem aperta lá o botãozinho é ele que vai tomar a decisão final, né? Eu tinha uma dúvida ainda relacionada com esse tema. Assim, a gente conversou e tu falou sobre a questão de como funciona, meio que não é nem hierarquia o termo, mas o comportamento seu, dos sócios, como é que funciona no teu escritório lá. Existem pessoas que são sócios, outras pessoas que são consultores. Me explica pra gente como é que funciona assim, até porque podem ter ouvintes que queiram interessados em fazer o curso, em ser um agente autônomo. Então explica a gente como é que funciona o back-office, né, de vocês lá. Todo agente autônomo, ele pode ter uma firma simples, individual, né, ele mesmo ser um CNPJ, ou ele entrar através de um escritório, né? Quando ele entra no escritório, ele já entra com uma cota de sociedade, ele precisa já ser sócio. Então, assim, lá no escritório hoje, nós três somos as sócias realmente da holding, da Aquavero Brasil, né? E os demais, eles têm uma cota na empresa de agentes autônomos, né? Então, a remuneração já é acordada em termos um percentual para cada captação que ele faz, a alocação que ele faz. Isso vai depender de onde ele aloca, qual ativo que ele faz. Ele vai receber uma remuneração por isso. E uma das perguntas que eu também tenho muito, que eu posso falar aqui agora, o cliente pergunta, mas como vocês são remunerados, né? E a gente tem, assim, adora explicar porque é muito transparente. Nossa remuneração é igual dos bancos. Só que, quando você investe num banco, aquele FII ou aquela captação vai direto para o caixa do banco. O gerente, ele recebe só o salário dele. Então, tanto faz o gerente captar 10 milhões, 5, 1... ele vai ganhar o salário dele. Ele pode ganhar um bônus por uma meta, digamos assim. Isso, mas não é em termos de faturamento, né? A gente não, a gente ganha em cima do faturamento que a gente faz, né? E dependendo de onde a gente aloca. Fundos de investimento, quando nós alocamos em fundos, todo fundo de investimento tem uma taxa de administração. Então, essa taxa de administração, ela é dividida lá com a empresa que a gente trabalha hoje, que é o BTG, e o escritório, né? Quando a gente aloca num CDB, num CRA, num CRI, num debenture, a gente trouxe esse cliente. Então, a instituição, a empresa que a gente vendeu aquele CDB ou aquele CRI, paga um FII, paga um retorno para a gente daquele ativo. Então, é assim que nós somos remunerados. O cliente, ele não vê nada, isso ele não tem um débito na conta dele disso, né? Somente ele tem custo se ele operar com a corretagem, né? Se ele for comprar ação e tudo, que cada plataforma tem seu custo, né? Tem plataforma que zera, tem plataforma que é R$4, R$4,90. Então, aí vai depender de plataforma para plataforma. Mas é assim, então hoje nós três somos as sócias da Holding Brasil e os demais são nossos sócios, sim, só que são nossos sócios só na empresa de agente autônomo. Eu tenho uma pergunta aqui, que é o seguinte, se essa parte de... Que, assim, eu já vi muitos amigos, inclusive familiares, caírem em algum golpe. Hoje em dia você tem pirâmide, a gente conversa muito sobre criptomoeda, a gente está estudando muito sobre o assunto. Nós não investimos, mas a gente acha um assunto massa. Eu sou da área de tecnologia, né? Minha formação é tecnologia, então assim, eu já minerei até Bitcoin, os amigos da faculdade e tal, então assim, é um tema que me agrada muito. Mas assim, por curiosidade, eu quero estar próximo, sabe aquela coisa, eu tenho curiosidade de entender, assim, qual a dica que você daria, assim, para quem quer investir hoje e tem medo? Digamos assim, poxa, eu tenho medo porque o pessoal fala de pirâmide, porque tem gente que vai enganar, porque tem notícia, porque a mídia adora isso.
empresa tal pegou o dinheiro da galera e sumiu e tal, isso aqui. Então, assim, de que forma que a pessoa pode se proteger e ter segurança para poder ela seguir? Esse mercado é como outros mercados que também existe essas falhas, né? Tipo, a gente também escuta, contratei um buffet, contratei tal coisa, levei o pé na bunda e tal. Direto, então, assim, formatura, né? Ou então contratei um serviço de marceneiro, o cara foi com o meu dia de entrada, nunca mais voltou. Então, assim, em todo mercado existe isso, né? Nessa parte, como a gente hoje é muito munido de muita informação, eu sempre falo, primeiramente, questão de redes sociais, né? Você vê se aquela informação de onde está vindo, quem está falando, qual é a formação dessa pessoa, qual a experiência que ela tem nesse mercado, né? Foi uma pessoa que investiu no momento certo, com o volume certo e hoje ganhou um recurso. Mas se eu for fazer a mesma coisa hoje, será que eu vou me sair da mesma forma também, né? Porque, mais uma vez, o mercado é cíclico, né? Na época da pandemia, eu tinha uma cliente que ela participava de um grupo e de pessoas que se juntaram para falar de investimento, tudo, e a pessoa disse assim, eu estou aplicando na ação tal, meu patrimônio está indo para a ação tal, e eu estou ganhando já tanto, não sei o quê. E ela me perguntou, o que é que você acha, Ju? Eu disse assim, eu acho que você tem que continuar obedecendo o seu perfil e o seu horizonte. Você não tem perfil para aplicar em ações. Porque do jeito que ele está ganhando hoje, a gente pode aplicar nessa ação e ela vir a cair amanhã, né? Você está preparada para esse tipo de oscilação? Seu perfil atende isso aí? Ele tem um patrimônio que a gente pode considerar assim, um volume bem grande. Então, ele está pegando uma parcela do patrimônio dele e investindo nisso. Seu patrimônio tem esse montante relevante para você pegar uma parcela. Digamos assim, né? Então, assim, ele perder 20%, 15% numa ação, não vai afetar o montante do patrimônio dele todo, mas o seu afeta. Isso aí desmistifica o que muita gente pensa. Muita gente pensa que investir em bolsa, por exemplo, em renda variável, você pegar todo o seu dinheiro e comprar determinadas ações. E não é. Você pode seguir um caminho mais conservador de aplicar o seu dinheiro, né, Ju? Assim, em determinadas coisas mais seguras e pegar parte do capital. Né? A palavra certa, André, que eu resumo, e tudo que a gente vai falar hoje aqui é diversificação. Nada é ruim. Nenhum mercado é ruim, tudo vai depender do momento. Tipo, na pandemia, quem estava lá querendo aplicar tudo em bolsa, que nós tínhamos ali, estávamos com 115 mil pontos, previsão de chegar aos 145 e tudo dando certo e tudo dando bem. Mas aquelas pessoas que tinham uma proteção, por exemplo, em dólar, em ouro, prata, né, não sofreram tanto. E não era um ativo que estava crescendo, que estava ganhando, mas ele tinha ali a proteção. Então, quem perdeu muito no mercado de bolsa naquele momento, mas tinha esses ativos se protegendo, balanceou um pouco a carteira. E eu fiz isso para os meus clientes. E aí, quando o dólar, depois que voltou o retorno em V, a bolsa começou a subir, o dólar começou a cair um pouco, aí eu já tinha cliente. Juliana, vamos sair do dólar, que começou a cair. Não vamos sair. É uma parte de hedge da sua carteira, é uma proteção. Então, assim, nada que é ruim ou que não se deva ter. A questão é eu trabalhar percentuais conforme o seu perfil, o seu horizonte de investimento e diversificar. Porque em algum momento, se sua carteira tiver sempre 100% subindo, tudo ok, tá errado. Porque a diversificação, ela trabalha justamente os ativos descorrelacionados. Ou o oposto, né? Eu preciso ter ativos descorrelacionados, né? Descorrelação -1, quando um sobe e o outro desce na mesma proporção, não, porque aí eu nunca vou ganhar nada. Se eu tiver 100% descorrelacionado, eu vou estar sempre só mantendo. Mas eu preciso ter ativos descorrelacionados assim, né? Porque o mercado é cíclico. Então, hoje está bom uma coisa, de repente acontece uma pandemia, um evento político e tal, e que o mercado antecipa muito as coisas. E aí, se eu não tiver essa classe de proteção, aí eu vou realmente cair tudo ou perder bem mais do que eu poderia ter. Eu achei massa que quando a gente estava no escritório, ela contou pra gente que teve um cliente que uma ação tinha caído, e o cliente ligou pra ela e disse assim, Juliana, minha ação caiu, eu tô perdendo. Não,
agora é hora de comprar porque tá barato. Quer dizer, o cara tinha perfil pra comprar, entendeu? Muita gente assim, não é muito massa isso. ter segurança pra falar isso. Quando ter a bolsa cai, né? muita gente se desespera, mas o outro lado, olha, oportunidade. Vou comprar mais barato. É o copo cheio, o copo cheio. Mas é o viés comportamental. Esse que vende, ele é o imediatista. Ele é ali, ai meu Deus, isso aqui, eu tenho que terminar o mês positivo. Emoção. Aquele que tá caindo, então tem um caixazinho aqui, vou comprar. Daqui 2 anos, 1 ano, valorizar, eu pego. Então, assim, isso é também você respeitar o seu horizonte. Esse que tem um horizonte muito de curto prazo, não é nem para estar, assim, né, nessa classe de ativo. Vou ter uma classe que, se cair, ele não vai se perturbar tanto, né? Mas aquele que é o agressivo e tudo, sempre é ter um dinheiro em caixa para, nos momentos de oscilação para baixo, é o momento dele entrar. Ju, você falou de diversificação. Isso nos protege, inclusive, até dos efeitos da inflação? Sim, existem hoje os ativos, né, que são atrelados a IPCA, que pode ser tesouro, um CDB, uma debênture, um CRA, um CRI, que ele vai te pagar IPCA mais uma taxa. Esse tipo de ativo, ele está te protegendo, né, contra a alta de inflação. Então, ele está querendo dizer o quê? Independente do que der a inflação, você já vai ter esse ganho real, que é essa taxa a mais, né? Então, ativos dessa classificação, eles fazem o quê? Eles blindam o teu patrimônio, né? De você não ter ali um ganho real, de você não ter evolução no seu patrimônio. Porque o que as pessoas não percebem quando deixam o seu dinheiro, muitas vezes, numa poupança ou em outros ativos bem mais conservadores, é se aquele investimento, aquele ativo, ele está tendo uma remuneração acima da inflação. Que ele está rendendo, ok, ele está rendendo, mas ele rendeu acima da inflação. Se isso não ocorrer, então eu não tive um ganho real, eu não tive uma evolução de patrimônio, eu perdi o meu poder de compra. Você só teve um ganho, desculpa cortar, você só tem um ganho nominal? Monetário. Isso, exatamente. Mas eu não tive um ganho real. É como uma linguagem bem mais fácil. Eu começo janeiro com R$1.000, esses R$1.000 compra 5 canetas. Se eu ajusto esses R$1.000 durante um ano, e que foi a alta da inflação, porque o preço da caneta subiu, e no final do ano, em dezembro, eu estou lá com R$1.200 e eu consigo comprar as mesmas 5 canetas, ok. Eu tive ali o meu ganho de inflação. Ou então, se foi acima da inflação, eu compro as 5 canetas e ainda sobra um dinheirinho. Se eu não remunero esses R$1.000 de inflação, eu não consigo mais comprar 5. Eu só compro 3, 4 canetas. Apesar de eu ter lá 1.100, rendeu. Valor mas eu mesmo. não compro mais as 5 canetas. Então, eu rendi, mas eu não atualizei inflação. Então, eu perdi o poder de compra. O que é que você diria hoje para o nosso ouvinte que, com o atual cenário econômico que a gente tem, que tem um dinheiro aportado na poupança? Qual o comportamento desse dinheiro hoje? Assim, para você dizer para ele, inclusive pode ser até um gancho para dar um conselho para quem quer começar, porque deve ter muita gente com perfil de que foi demitido ou recebeu aí algum valor e, poxa, eu queria começar a aplicar, mas eu não sei onde é que eu começo. Tipo assim, e deve ter muita gente com uma grana na poupança. Como é que o dinheiro se comporta ele estando lá hoje? Assim, poupança é hoje ainda o ativo mais aplicado pelo brasileiro, né? A gente ainda tem um volume, assim, muito expressivo em poupança. E até aplicar em poupança é cíclico, depende. Porque, por exemplo, desde 2012, né? Foi 2012. A poupança, ela começou a ser 2 formas de ser rentabilizada. Então, se a Selic tivesse acima de 8,5%, né? A gente receberia 0,5% de rentabilidade. Se ela tivesse abaixo disso, a gente só ganha 70% da Selic, do CDI. Então, assim, quando você estava ali com a Selic de 2%, 3,5%, a poupança estava remunerando 70% disso. Então, tá no CDI já era ruim. Então, numa poupança que estava 70% disso, né? Então, estava realmente abaixo da inflação. Então, hoje, com essa mudança atual última do Copom que a gente teve, que a nossa Selic foi para 9,25, então, a poupança vai voltar a render o 0,5, tá? Então, mesmo assim, ela, para perfil 100% conservador, ela já começa a empatar ali em estar a mesma coisa no CDI. Mas você pode não estar te remunerando inflação.
né? Inflação, a gente tem aí, conforme o Boletim Focus, uma expectativa para o ano que vem de um IPCA em torno de 5,30%, né? Então, assim, a gente vai ter que ter ativos que, para eu ter ganho real, vai remunerar acima disso. E a gente, assim, isso é uma projeção. A gente tinha uma projeção para esse ano também menor do que essa e estamos aí fechando o IPCA no ano quase 10%, né? Então, assim, a gente trabalhar com a expectativa sempre maior. Então, ter poupança não é que é uma coisa ruim. Se você tem um perfil conservador, você ter ali uma parte da sua reserva emergencial em poupança, principalmente agora, ok. Mas você precisa trabalhar a diversificação. Se você tem prazo, será que não era interessante, então, você ter um CDB a 120% do CDI? Já que você tem um prazo, não é um dinheiro que você vai usar agora, eu posso deixar ali 1 ano, 2 anos. Eu tenho uma LCA que também, assim como a poupança é isenta de imposto de renda, então não posso pegar uma parte desse dinheiro de poupança e remunerar um pouco melhor, né? Então, é fazer essa, mais uma vez, a diversificação. Eu estou na minha cabeça o tempo inteiro que você falou a respeito da diversidade e da questão dos ciclos. Eu lembro que quando a gente começou o ano com aquela euforia toda de mercado, todo mundo comprando bolsa, e na contramão, quando a taxa de juros começou a subir, muita gente migrou, muita gente que tinha ativo que eu conheço, começou a vender bolsa e começou a migrar para a renda fixa, né? Com essa Selic aumentando, a gente consegue ter uma tranquilidade maior em escapar dos efeitos da inflação, ainda voltando só um pouquinho, a gente consegue ter um pouco mais de tranquilidade para escapar, porque, querendo ou não, a renda fixa se torna um pouco mais atrativa, você consegue encontrar ativos que remuneram bem, no médio e longo prazo, mas que também pagam acima da inflação. Então a gente consegue ter um pouco mais de tranquilidade, né? Por que esse movimento ocorre, né? Por que se está aumentando tanto taxa de juros? Isso é o que a gente chama de uma política monetária restritiva. Eu aumento os juros porque eu preciso equilibrar, eu preciso que a inflação caia, né? Então, esse é um movimento que realmente precisa ser feito. Quando a gente estava com a taxa de 2%, o que aconteceria? Ou eu ficaria aqui no conservador e ganhava 2%, ou eu vou abrir mão aqui de risco e vou para a bolsa para eu ganhar aqui 8% de dividendos de uma ação, ou para eu ganhar aqui o aumento da cota da ação, vou para um risco maior, mas eu tenho a projeção aqui de quadruplicar, de quinduplicar o meu investimento, porque eu estava num conservador a 2%. À medida que a taxa de juros vai aumentando, o que é que acontece? Já não quero correr esse risco, porque esse meu ganho vai começar a ser menor. Então, é melhor ficar aqui no conservador e ganhar meus 9, meus 8, do que eu ir para a bolsa e ganhar os mesmos 9, 8 de dividendos com um risco bem maior. Ou às vezes um pouquinho menos, a diferença fica pequena. Né? Então assim, por isso também esse movimento de bolsa, das pessoas estarem saindo, né, e ir mais para renda fixa. Então assim, isso vai ocorrer agora, pronto, vai ser assim para sempre? Não, é cíclico. Vai haver um momento, 2024, 2023, que o IPCA, a inflação, vai começar a se estabilizar, vai começar a ser controlada e o movimento inverso vai acontecer. Taxa de juros vai voltar a cair, né? Uhum. Até porque isso impacta muito também na projeção de PIB, de crescimento do país. Não se cresce um país com taxa de juros muito alta, porque isso encarece o crédito, né? Então, os financiamentos ficam mais caros para você montar uma empresa, para você contratar pessoal, isso tudo encarece. Então, um país, para ele crescer, para ele ter aumento de PIB, para ele fomentar crescimento e estrutura, ele precisa ter taxa de juros equilibrada, taxa de juros mais alta. Mas isso é um trade-off. A partir do momento também que eu reduzo muito taxa de juros, aconteceu o que aconteceu de sair muito investidor estrangeiro, porque ele está aqui comprando título público, que é um ativo que a gente fala que tem risco soberano, porque o risco é país, é o risco do país não pagar a conta, e ele vem para ganhar ali 10% ao ano, 9% ao ano. À medida que aquele país vai reduzindo também a taxa de juros dele, ele, não, vou para outro país, que é mais seguro e tal, do que ficar no Brasil, que tanto faz agora eu ficar no Brasil como no outro, eu vou estar ganhando mais ou menos a mesma coisa. Então, assim,
para a gente também atrair investimentos lá fora, investidores, a gente também precisa ter esse equilíbrio. Então, vai aí um trade-off. É toda hora tendo que fazer tem que acompanhar, né? A gente vê até isso no americano. O americano, ele não aposta na renda fixa interna, porque o cara tem uma taxa historicamente muito baixa. É muito baixa. Ele pega o capital dele, vai lá num Brasil que está pagando 10% ao ano, ele vai num país emergente que está pagando super bem, com risco, como você falou, soberano, né? Porque qualquer coisa o país emite moeda e paga, remunera o cara. Mas faz total sentido correr, no caso desses investidores, para onde está pagando mais. Por isso nós temos lá uma bolsa que é muito fomentada. Justo. Bolsa de valores, aqui a gente hoje ainda só temos uma, né, que é a B3. Nos Estados Unidos nós temos bem mais do que uma bolsa. Muita gente já aplica em bolsa há muito tempo, desde o pequeno investidor até o maior investidor. Por quê? Ou ele vai para risco, né, para ganhar mais, porque se ele aplicar no jurozinho do país, ele não vai ter evolução. Ju, falando ainda sobre país, assim, você acredita que a gente é muito sensível à política brasileira, assim, desde qualquer movimento que ocorra, desde uma fala do presidente, desde um movimento do Senado, do Congresso, isso faz mudar muito o clima, assim, do mercado no dia a dia? Não é só a gente, eu acho que isso é a nível mundial, né? Assim, hoje, primeiro o mercado ele já se antecipa muito. A gente teve um episódio há alguns meses atrás que se estava no Congresso para se aprovar uma taxação de dividendos de fundo imobiliário, né? Nem aprovou, mas só o fato de entrar com aquela possibilidade, os fundos imobiliários tiveram Todo uma mundo queda. já tirou um recurso. Então, assim, só por ter a possibilidade disso acontecer. Então, assim, o mercado ele é muito sensível, de uma forma mundial, a tudo isso, né? A falas políticas, a todo esse tipo de influência. O que eu acho é que justamente a pouca educação financeira faz com que eu me influencie mais por essas notícias, né? Ou por esse tipo de oscilação. Porque teve uma fala, caiu. Se eu tiver uma educação financeira, ou se eu tiver feito meus investimentos conforme o meu perfil, conforme o meu horizonte, eu vou ficar tranquila. Porque aquilo ali não vai ocorrer para o resto da vida ou pelos próximos anos, né? Então eu fico tranquila. A partir do momento, se eu aloquei no investimento errado, estou com a parte agressiva da minha carteira mais do que o percentual que eu possa aguentar, aí essas oscilações, essas coisas, vai fazer com que eu sinta o medo, não, eu vou logo sair, que é para não piorar, né? Então, eu acho que mais uma vez vem a questão da educação financeira. Sensível, sim, o mercado mundial, de uma forma geral. Mas eu acho que ainda mais a gente, falo de uma forma geral, o brasileiro, ou até o pessoal mais aqui do Nordeste, que se deixa levar muito, justamente pelos viés comportamentais, ou muitas vezes por não conhecer, né? Que aquilo ali vai impactar de uma forma ali imediata, mas vai passar, vai se recuperar, ou então às vezes é até um momento de oportunidade, que é o que a gente fala muito. Gente, mercado cair, mercado oscilar, não é tudo ruim. A gente pode ver isso como uma oportunidade. Me explica só um ponto aqui que me fez lembrar, uma dúvida que eu tenho, é como é que funciona melhor, até para assim, para as pessoas entenderem, algumas operações de renda fixa que tem garantias, a questão das garantias que o fundo garantidor, né? Que me explica melhor como é que funciona isso daí. Também pouco conhecimento, né? Existe hoje o fundo garantidor de crédito, tá? Que ele garante por CPF, por instituição, o valor de R$250 mil, limitado a 1 milhão, né? Isso é por um prazo. Então, só que nem tudo está coberto. Hoje a gente só tem poupança, LCI, LCA, CDB e conta corrente, coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito, né? Fundos não são, toda emissão de crédito privado, que são os CRIs, CRAs, debêntures, tudo que é crédito privado não é coberto, né? Os fundos imobiliários não são cobertos. Então, muita gente também acredita que hoje tem alguns investimentos que estão cobertos, mas na realidade só são esses que eu falei. Então, você até que tem um perfil conservador, por exemplo, você pode, Juliana, mas eu queria tudo com fundo garantidor de crédito. Hoje eu fiz, assim, há poucos meses, recente,
Uma cliente trouxe 1 milhão, a gente fez 5 emissões de bancos diferentes, de CDBs e LCAs. Então, ela ficou com a carteira toda no conservador. Eu dividi assim 1 milhão em 5 bancos diferentes, coloquei no máximo 200 mil em cada um, porque ainda vai ter a questão da rentabilidade. Então, ela estava protegida com 250 mil por cada instituição e obedecia o perfil conservador dela. Então, tudo é questão de obedecer realmente o perfil tá dormindo do cliente. Tranquila. Isso. Ela e eu. Eu não sabia que as debêntures não eram. Eu achei que era. Essa é uma dúvida que a gente tem. Eu não sabia. Existem a questão da debênture, existe a debênture incentivadas, que é diferente de debênture, norma debênture incentivados, que são debêntures que, de alguma forma, a empresa vai mexer na estrutura do país, vai trazer algum benefício estrutural para o país, e aí essas debêntures têm isenção do imposto de renda. Ah, entendi. Então já tem um outro tipo de benefício, né? É esse o benefício de algumas debêntures. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está vendo nos últimos anos um movimento muito grande de IPOs aqui no Brasil. Eu, como sou um pouco entusiasta, eu gosto de acompanhar um pouquinho, às vezes eu não consigo entender porque, por exemplo, tem empresas brasileiras que vão abrir mercado fora, como no caso agora da Nubank. A Nubank não abriu capital aqui. Tá certo que a gente pode comprar, eu sou cliente da Nubank, lá aparece a oportunidade para mim, você quer ser sócio da Nubank e tudo mais, através da BDR, mas eu queria entender, assim, obviamente pela sua análise de mercado, o porquê que algumas empresas brasileiras preferem abrir fora do que aqui internamente. Isso aí é decisão de empresa mesmo, e muitas vezes talvez o montante da empresa, o tamanho da empresa, o que ela quer captar, o mercado interno não vá absorver isso. Então é mais absorção de capital de fato. Dentre outras coisas, essa é uma das coisas. Porque, por exemplo, a gente, como eu falei, a gente é um mercado ainda muito incipiente. A gente só tem uma bolsa de valores, né? A gente cresceu realmente de 2019 para cá bastante em número de investidores na bolsa, mas ainda é muito pequeno se a gente for comparar os mercados lá fora, né? Então, uma empresa que quer ser mais bem vista, que quer ter a certeza de que vai conseguir aquela captação, ou uma empresa que quer ter a valorização dela de mercado mais condizente com que ela vai fazer a captação lá fora. Tá? Entendi. E assim, o processo de IPO, ele é um processo bem rígido, né? Assim, passa por toda uma análise de balanços e documentações, existe um banco que vai fazer isso para a empresa, né? Então, essa decisão, ela já é acordada desde esse início, né? Então, é uma decisão da própria empresa, juntamente com alguma orientação, alguma assessoria que ela teve para estar fazendo esse tipo de captação lá fora. Entendi. Realmente, então, parte de uma decisão mais da empresa de querer ter uma visibilidade melhor, é uma vitrine para ele, né? Ele pode captar lá fora. Já teve esse ano, ano passado, já teve pessoas, assim, empresas que desistiram do IPO aqui, né? Sério? Sério. Chegaram, tipo, a fazer aviso de mercado e tudo, e desistiram, ou porque não era o momento, né? Ou porque viu que naquele momento não ia conseguir se captar o que ela estava querendo, captar com abertura de mercado, e aí ela dá um passo para trás e diz, não, vamos em outro momento, né? Questão de custo também, existe um custo para a empresa, caro, né? para fazer isso, né? Então, tem que ser bem analisado, bem avaliada essa decisão. Ju, você vê alguma empresa cearense hoje que tenha uma possibilidade de abrir capital? Você vê alguém se despontando assim? Sei que você está no mercado financeiro, mas com certeza você deve conhecer muita gente, você deve conhecer vários negócios. Você vê alguma empresa que se desponte? Que prova? Assim, eu aposto muito, assim, gosto muito do meu estado, do meu Ceará. E a gente só vem tendo notícias boas, né? Assim, em relação, ultrapassou o PIB de Salvador, né? Então, assim, eu vejo muitas empresas com potenciais, e a gente tem uma sócia nossa lá, que é a Lilian Holanda, que veio da área também da PJ, ela foi gerente durante 15 anos no Santander. Quando a gente vai visitar, ela já chega, eu vim aqui lhe preparar para o seu IPO.
Então, Que assim, convite massa. então, porque assim, não é uma decisão, não é uma coisa que a gente vê hoje, né? Assim, a gente já tenta trabalhar o cliente, ou imputar na cabeça para daqui 5, 10 anos, né? Tipo assim, vamos trabalhar para isso, né? Então, assim, eu vejo, assim, a gente tem muitas empresas potenciais aqui, é um mercado que a gente, Ceará como todo, vem crescendo muito. A gente tem muita riqueza aqui no nosso Ceará e com certeza eu vejo sim, espero ter bastante que a gente ajude essas empresas a abrir o capital. Já fica o convite para você que quer abrir o capital, procure a Cover. Busque a consultoria da consultoria da Cover. Me tira uma dúvida, Ju, eu quero saber um pouco mais do teu curso. Você tem um curso que você participa, que você faz formação de pessoas para a área de agente autônomo, né? Na verdade, existe um instituto, que é o Instituto IFB, que ele é um instituto do Sul, e que existe o site, eu posso estar passando, né, depois, quem quiser entrar nas minhas redes sociais, mas não é uma divulgação, assim, não é meu, Juliana, não sou eu sou simplesmente, assim, dou o curso para eles, né, Entendi. Eu sou contratada no sentido, assim, eles captam os alunos e tudo, montam toda a estrutura e tal, e eu vou só dar aula, né. Mas, assim, até foi curioso, porque nas últimas turmas teve pessoas que não eram do mercado. Teve pessoas fazendo o curso porque gosta do mercado. Do tema, do né? tema, Do tema né? do assunto. E aí é o que eu falo de você se alfabetizar. Então, assim, como no curso, não na parte da Ancor, mas, assim, na parte que a gente faz para certificação de bancário, a gente fala muito o que é um Bacen, o que é uma CVM, quais são os tipos de investimento, quais são os tipos de fundo, a gente fala muito isso. E aí eles vêm para estudar isso, para entender isso. Então, eu acho muito bacana esse movimento, porque mostra que são investidores que estão querendo se alfabetizar, primeiro, para depois tomarem as suas decisões de investidor. Nossa, demais. Inclusive, eu queria fazer uma observação e um elogio, porque é uma pena que ela se reporte lá à empresa, né? Porque você pode muito bem expandir, e eu estou procurando aqui a palavra, e crescer essa educação financeira com os da internet. Você pode muito bem criar um curso, como a gente conversa muito sobre curso, né? Para fazer uma educação para o seu nicho, para os seus clientes, tá entendendo? Hoje em dia você tem ferramentas aí para você, seus clientes devem ter clientes que moram fora do estado, fora do país e tudo, e você ter acesso a isso aí e educar eles, ou internamente ou até quem sabe externamente. Eu acho que fica aqui a dica. Eu acho que isso tem um potencial muito grande de base de conhecimento e até de desenvoltura, sim, para ir por esse caminho, entendeu? Isso tá fora da questão da base do meu score hoje, né, que é ser agente autônomo, mas o nosso escritório, ele é voltado muito para essa parte educacional, né? Eu costumo dizer, quando eu estava em banco, o cliente chegava e dizia assim, faça aí o que você quiser, faça aí o que você acha que deve fazer. E eu sempre disse, não, você tem que sentar e entender o que é que eu estou fazendo. E agora, quando no escritório a gente tem as reuniões de bate, né, de carteira, que a gente conversa a cada 60, 30 dias, a cada 6 meses, dependendo do cliente, eu digo que essas conversas é muito importante, porque é nessas conversas, nesse diálogo que a gente vai tendo, que o cliente vai aprendendo, né? Então, assim, não é só chegar aqui e dizer, pronto, vou aplicar nisso aqui, isso aqui é o melhor para você que eu estou te recomendando, que é o que a minha casa de análise está recomendando. Não, a gente precisa sentar e você entender por que isso aqui está recomendado. Eu acho que ele vai ficar tem muito que mais ser assim. seguro, né, da decisão também. Não, aí isso você vai crescendo, né, vai criando corpo, né, que eu sempre falei que a gente queria o cliente para perpetuidade. Então, assim, o que acontece de muitas vezes a pirâmide ou a empresa que acaba não dando certo é porque vai também muito o imediatismo. Eu quero aqui boletar, eu quero ganhar. Ah, mas se isso aqui der errado? Ah, daqui 6 meses a gente vê. Se der errado, a gente vem e traz outro, né? E a gente não, a gente que é agente autônomo tem essa responsabilidade com o cliente e mais ainda a gente que já vem de mercado 15 anos, 27 anos, a gente não quer destruir a nossa história ou colocar o nosso nome a perder, né, por uma recomendação, uma assessoria ruim, né? Então, o nosso nome está muito em jogo também. Então, por isso
quando você for buscar uma assessoria, quando você for olhar informações, principalmente de mídias, redes sociais, procure saber há quanto tempo aquela pessoa está no mercado, né? Se ali acontecer algo errado, o que é que ela vai perder, né, com aquilo, né? Qual é a formação, qual a certificação que ela tem? Eu e minhas sócias, mesmo sem a necessidade, porque a função não exige, em dezembro de 2020 a gente tirou uma certificação que é chamada CFP, que é uma certificação internacional para você ser planejador financeiro, onde eu estudei tributação, eu estudei parte jurídica, se para a gente trabalhar sucessões patrimoniais. Então, assim, a minha função, hoje o Sencol não exige isso. Até se eu quiser ser futuramente uma planejadora financeira, eu preciso me descredenciar da Ancol para isso, porque é vedado eu ter mais de uma função. Mas só o fato da gente ter a certificação, da gente ter estudado para isso, ajudou muito no nosso discurso, na nossa formação. Então, procure saber os certificados que aquele assessor tem ou que aquela pessoa que está falando aquilo tem. É muito importante e faz a diferença. Com Inclusive, certeza. você pode estar até encorajando mulheres aqui que estão talvez na situação que você estava, como que talvez queiram ir por esse caminho, né? O medo vai sempre existir, mas se você confiar em você, no final vai dar tudo certo. E eu acho que realmente você procurar um profissional capacitado é a melhor coisa que tem. Hoje a gente vê, não sei se foi um movimento que veio do Primo Rico, mas hoje às vezes eu abro o YouTube, eu vejo 3, 4 pessoas fazendo carteira aberta. Eu invisto aqui, ó. Aí eu coloquei 100 mil em tal ativo, esse aqui é um mercado que eu gosto. E isso, eu não sei, eu não consigo ver com bons olhos, porque eu acho que influencia muito a pessoa. Porque se eu tô vendo lá a boleta do cara lá, eu tô vendo que ele se deu bem com aquele ativo, é meio que uma indicação meio que velada. Estou te indicando, mas não estou te indicando. Fiz isso daqui, tô te mostrando que é positivo, mas não tô te indicando, tá? E eu acho muito arriscado, muito arriscado. Até mesmo a história do Primo Rico, ele fala que quando ele foi investir, ele pegou todo o dinheiro da família dele. E ele foi lá e colocou todo o dinheiro lá em cima. Então, tipo assim, perdeu tudo em questão de semanas. Então é muito difícil você pegar uma pessoa que não tem informação, que viu uma oportunidade ou que achou que viu uma oportunidade e você confiar num perfil ou então numa dica de uma pessoa dessa, né? Mais uma vez, entra aí a questão do viés, né, comportamental. Hoje, queira ou não, as redes sociais influenciam muito, né? Não só a parte de investimento, tipo, às vezes a gente até conhece um casal que nem é muito bem no dia a dia, mas na rede social tá lá lindo e maravilhoso. Quem não conhece, então, Ju? Então, assim, né? Eu não sou muito de rede social, não. Porque justamente, muitas vezes, o que tá ali não é a realidade. Então, assim, ok, eu vejo também essas carteiras abertas, eu acho que você pode até extrair alguma coisa boa, né? Mas, mais uma vez, tomar a decisão pautada no seu. Eu vi ali que o fulano fez isso e tudo, mas e eu? Será que eu tenho condições ali de 20% nesse tipo de classe? Não. Você olhar, pegar um ponto bom, mas trazer o racional para tomar a sua decisão, trazer para você, para o seu perfil, né? Para o seu horizonte. Eu acho que uma grande mensagem que fica para todo mundo é primordialmente identificar o seu perfil de investidor, né? Que perfil como você disse, você pode ser mais conservador, pode ser mais moderado ou pode ser mais arrojado. Isso é individual. E não tem um certo e errado, tá? Não, exatamente. Ju, as pessoas ainda ou já procuram muito vocês para tirar dúvidas sobre criptomoeda, perguntar sobre Bitcoin, essas coisas? Sim, muito. Muito, né? Muito. E como é que assim, como é que vocês se lidam com essas questões, com essas perguntas ainda? Porque ainda é um negócio muito incerto, ainda é um negócio que não tem uma lógica. Uma vez eu vi um cara tentando fazer análise gráfica, técnica, de um não sei se era da Ethereum, e meio que até ele explicando, ele se perdia, porque não tinha lógica, meio que, não sei. Como é que vocês lidam com essas perguntas? Qual o comportamento de vocês? Até dar um parêntese aqui, quando eu falo indicar, recomendar, nada é indicado ou recomendado pela Juliana, Sim. Tá? Tudo que a gente faz como agente autônomo, existe, eu estou por trás de uma instituição, então, por trás o quê?
de uma casa de research, eu estou por trás de analistas que verificaram isso e a gente se baseia nisso aí, nessas informações. No caso, hoje, a gente tem o BTG para fazer isso, para a gente estar fazendo as alocações, as carteiras recomendadas que a gente tem, tá? Não é nada da cabeça, Juliana, não é tão assim. Mas, então, quando vem o cliente com Bitcoin e tudo, existe nas nossas carteiras lá, a gente usa esse tipo de ativo como um ativo alternativo. Então, assim, hoje não só Bitcoin, existe no mercado outros ativos alternativos. Você pode aplicar hoje num fundo de carbono, que é considerado um ativo alternativo, né? Então, assim, existem outros. Então, a gente recomenda ali, se você quer estar inserido nesse mercado, se você quer estar acompanhando esse mercado, não é errado você colocar, mas que fique ali dentro do recomendado, 3,5%, 5% do seu patrimônio, para você acompanhar aquilo ali. Por quê? É um ativo que oscila bastante, né? Sei lá, num dia só 10%. É 20%. Muito volátil. É muito volátil. Se você colocar um valor considerável do seu patrimônio, o seu patrimônio como um todo vai oscilar bastante. Então, se você coloca ali 2%, 3% do que for que o seu assessor recomendar, você vai estar acompanhando o mercado, mas não vai estar com tanta exposição, né? Risco. E hoje também o mercado tem como você fazer isso de uma forma mais conservadora. Como? Existem fundos de cripto, né? Que aí, no fundo, você não está 100% do fundo em cripto, né? Ele tem algum outro ativo ali dentro do fundo que vai estar equilibrando, que vai estar amortizando essas oscilações, né? E existe também o ETF, né? Que é o Hash11, que é um fundo que também acompanha, mas aí você não está inserido numa moeda específica. Você não está comprando só Bitcoin ou só Ethereum, você está ali com uma cesta de criptomoedas. Então, é como seja a diversificação mais uma vez. Eu estou em cripto, mas estou diversificado. Estou comprando várias criptos diferentes. Nesse caso, você ganha pelo volume, né, de movimentação, não por uma cripto ter valorizado, a outra ter desvalorizado. Isso. Você Pela vai média com todo, né? Todo mundo movimentando, eu acho que é a melhor também. Não, obviamente a gente não pode indicar assim, mas eu ainda vejo, não é com maus olhos, porque a palavra é muito forte, mas eu ainda tenho um pouco de receio disso. Tem muita gente, a gente estuda, eu e o André, a gente troca muita ideia sobre isso, mas eu ainda acho algo muito instável, muito ainda não é nem que não controlável, mas não parece que tem um sentido de correr, assim. E assim, vão aparecer coisas com menos sentido ainda, né? O mercado está cada vez mais lançando coisas diferentes. Talvez para você mais novo, você vá ver sentido mais rápido. Eu e o André mais velho, a gente não vai ver sentido nenhum. Para. Mas, por exemplo, se lançou recentemente, né, um fundo metaverso. Então, assim, eu ainda estou tentando entender um pouco o que é esse metaverso. Mas, assim, não está muito no que eu já vivi, tudo, eu não entendo muito bem. Mas se eu estou no mercado, vou ter que estudar um pouco para entender um pouco mais. Então, assim, temos um fundo novo também de ETF atrelado a jogos, games. Então, assim, todo dia está se surgindo coisas, né, diferentes. Então, pra gente que não tem tanto essa visão, que a gente é mais antiga, a gente vai ter que estudar mais, viu, André, pra entender. Eu vou lhe contar um segredo. Na verdade, o André já tem vários imóveis no metaverso. Ai, tem. Tem. O André eu vou aprender com ele. É o contrário, ele tá me ensinando. Eu abri uma conta no metaverso. Como é o nome do metaverso? Na realidade, assim, é como se fosse... É um jogo, né? É um jogo que dentro desse jogo ele tem como se fosse um metaverso. É como se... Uma realidade virtual. É uma realidade virtual, mas é uma cópia do teu mundo real. Certo. Imagina que tu olha pro mapa do Ceará e que tu tem ali os estados, os bairros, bem localmente, né? Nós estamos aqui. E você... Poxa, eu quero comprar o terreno de Iguatemi. Terreno de Iguatemi, você vai lá e compra. Aí você usa uma moeda própria, que é como se fosse uma criptomoeda, mas no mundo de criptomoeda você tem as principais, que no caso Bitcoin, Ethereum, e você tem as que qualquer um pode criar. Eu posso criar André Coin. Então o jogo criou uma moeda dele, que dentro da plataforma do jogo você converte essa moeda em dólar. Aí tem uma cotação. E só que dentro do jogo tem as regras, como qualquer jogo. Então é como se fosse um metaverso, né? Metaverso, o conceito de metaverso, pelo pouco que eu li, é como se... Não é que você está saindo do seu virtual e entrando no real. É como se o virtual, ele está
totalmente paralelo ou junto do nosso, entendeu? Então é muito interessante, assim, eu sou entusiasta desse mundo. Vou aprender mais com você, porque eu só lembro comprar terreno, assim, no banco imobiliário, que a gente comprava as casinhas e tal, né? Ju é igual. É tipo isso. E você especula. Eu tava explicando pra ele que eu comprei um terreno por 5 mil lá. Amanhã eu posso botar por 10 e amanhã um cara vai e compra. E esse cara já bota por 20, então eu posso pegar um terreno por 1.000 e botar 1 milhão. Então, assim, é como se... Como eu trabalho no comercial, na minha empresa, então eu acho massa, porque eu tô trabalhando ali com a questão de compra e venda, negociação e tal. Eu achei fantástico. E eu estou penando pra entrar. Eu não encontro um terrenozinho bom. E assim, esse jogo, ele é um jogo cópia de um jogo mais famoso, que é o Axie Infinity, que é um jogo que já chegou num nível que, pra gente entrar, a gente tem que gastar muito dinheiro. Grandes personalidades já gastaram fortunas nesse jogo comprando terreno, que é um metaverso, é uma cópia do nosso mundo aqui. Né? Eu acho que, querendo ou não, essa questão do metaverso, tudo isso, eu acho que vai impactar tanto a nossa vida, inclusive na área de investimentos, porque vai existir... Porque moeda é... Não só moeda, mas, por exemplo, tudo que você enxerga valor, você pode se trocar. Se criou-se a moeda porque você trocava uma vaca por leite, uma vaca por uma casa. Então existe uma moeda para que você fizesse as trocas. Então, cada vez mais que esses jogos ou as moedas começarem a avançar, eu tô achando que eles vão começar a captar muito valor. Só que pra gente ainda é um negócio muito... Para um próximo podcast. Não, eu ia dizer isso agora. Gente, esse é assunto para 3 podcasts. É muito abrangente. Mais perguntas? Cara, show demais. Já fomos todos aqui. Foi. Ju, quero agradecer por você ter disponibilizado esse tempo para vir falar aqui com a gente sobre o mercado financeiro. Foi muito, muito bom. Queria também que você falasse um pouco das suas redes sociais, falasse onde é que você está. Dicas, se vocês puderem ir no escritório da Aquavero. Vocês não vão se arrepender. Eu vi um stories da Ju com reunião lá no terraço, macho. Não tem noção, não. É ali que o povo joga dinheiro na conta, é ali que o povo faz o Pix, cara. Cara, ali que é um negócio. Não, gente, não é assim. Mas, assim, quero agradecer também, assim, como eu tenho essa veia de educação, de falar, então, assim, eu gosto muito. Isso, para mim, não é peso nenhum. Eu gosto de falar muito sobre o tema. Gosto de aprender também. Tipo, vim aqui e já aprendi um pouco mais sobre metaverso, né? Então, eu acho que essa troca é muito importante. Então, assim, eu sou super a favor de grupos que têm esse tipo de troca, né? Porque eu acho que é muito importante. A troca, é você pensando diferente que a gente evolui, né? Então, assim, hoje nas minhas redes sociais eu tenho 2, que é uma mais voltada para a parte do escritório, né? Para a parte profissional, que é o J Miranda, _Aqua, _Vero. E tem a minha particular, que é uma mais antiga, né? E que é geralmente a que eu mais alimento, tá? Porque eu já não sou tanto de redes sociais, então, assim, alimentar 2 para mim já é complicado. Que é Juliana Miranda 81. Então, quiserem seguir lá, fiquem à vontade. E o canal também da próprio escritório, que é o Aquavero, quem quiser seguir, a gente também todo dia solta muita postagem, justamente, às vezes, do que é, né? O que é um ETF de jogo, o que é um IPO. Então, tem bastantes postagens lá educacionais falando um pouco disso. E você saber que são postagens, né, de uma empresa, que é uma empresa que está falando informações, né, verídicas, informações corretas, tá? Então fica a dica aí para vocês e muito obrigada. Então, gente, Juliana, mais uma vez, obrigado pelo convite, foi sensacional. A gente quer agradecer você, a gente quer agradecer também ao FB Ideias, que a gente está no espaço aqui no Shopping Guatemi, aqui em Fortaleza, Ceará. É um espaço sensacional do Grupo Fares Brito, que possibilita a gente estar aqui gravando. E muito obrigado mesmo. E, gente, até a próxima. É isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima.